Olá, pessoal. Então a gente vai apresentar para vocês hoje a tese que ficou para o nosso grupo fazer a apresentação, né? A tese foi dividida em duas partes, então em dois grupos, e o primeiro grupo, composto por mim, o Wellington e a Poliane, a gente vai começar a partir da introdução desse trabalho, então. A tese que ficou para a gente fazer essa apresentação, que nós ficamos responsáveis, ela foi produzida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e ela tem por título Invariantes operatórios na transição entre dois campos conceituais, o caso do tempo relativo. E ela foi produzida então pelo Gabriel Dias de Carvalho Júnior, orientado pelo professor Orlando. Bom, na introdução desse trabalho, ele divide em alguns eixos, algumas seções, né? Então começa ali uma introdução, a justificativa, o problema de pesquisa, né? Como se deu essa construção do problema de pesquisa, o objetivo que se desdobra em objetivo geral e objetivo específico, e por último desses tópicos ele faz uma estrutura do que os capítulos vão discutir. Bom, na introdução, então, ele começa fazendo algumas reflexões sobre o ensino de física. Ele diz que grande parte das aulas, né, grande parte do contexto educacional sobre o ensino de física, ele está resumido aos livros-texto, né? Ou seja, o professor fica muito centrado na questão do livro didático. E essas teorias físicas, elas são abordadas muitas vezes, quase que sempre, como verdades absolutas e universais. E é uma discussão muito limitada sobre os seus limites e a validade dessas teorias. Isso ele coloca daí que essas discussões, ainda que sejam limitadas, quando existentes, ele vê como um ponto positivo, né? Porque em geral costuma-se não ter. E aí, decorrente disso, o conhecimento científico ele acaba sendo transmitido, não, ele acaba sendo levado para a sala de aula, né? Como uma verdade inequívoca, né? E válida para qualquer contexto. Então, assim, eu entendi como uma crítica nesse início do texto, né? E ele destaca que, especificamente dentro da física, né, os estudos sobre os conteúdos, eles muitas vezes acabam sendo desconexos. Então ele apresenta assim, que o estudo da mecânica clássica, por exemplo, no processo de ensino, que envolve aí conceitos de cinemática, dinâmica newtoniana, energia, hidrostática e gravitação, são separados os conceitos essenciais em grandes intervalos de tempo pedagógico e desconecta situações que poderiam ser tratadas juntas. Essa questão dentro das disciplinas ainda acabam sendo fragmentados esses conceitos, né? Como ocorre, por exemplo, daí ele apresenta que seria interessante desenvolver pesquisas nessa linha de como ocorre a construção dessas teorias, né, de teorias científicas, da validade dos conceitos e dos processos que permitem aos sujeitos se apropriarem desses saberes e os utilizarem em ação. Então, ele diz que essas pesquisas elas poderiam identificar, né, as formas provisórias de produção do sentido pelos alunos, as representações construídas a partir de situações problema apresentadas e a utilização em ação de regras, de ações, metas, antecipações, inferências e conhecimentos. Então ele destaca que seria interessante desenvolver pesquisas, né, ainda que a literatura já evidencia isso. Depois, nessa introdução, ele vem discutindo que quando ele assumiu a carreira docente, né, quando ele assumiu a postura de professor de física no ensino médio em 2009, de uma escola pública do interior de Minas Gerais, ele disse que apresentou a ideia de mecânica por meio dos conceitos de referencial inercial e de força, para só então apresentar as leis de Newton. Então ele diz que isso foi sem iniciar o estudo pela cinemática, e ele percebeu que isso deu certo. E a partir dessa abordagem é que ele foi explicando os fundamentos e os limites da teoria. E com isso foi justificando, né, a apresentação dos princípios da teoria da relatividade restrita. E aí ele apresenta que o aprendizado do campo conceitual da teoria da relatividade restrita pode ser feito antes que se dê todo o trabalho com a mecânica clássica, sendo possível, portanto, estabelecer um trabalho de articulação desses dois campos conceituais. Faltou um S ali. Então essa ideia
de que as coisas são uma após a outra, né, vem rompendo um pouco com essa ideia dos conteúdos. Ele fez essa abordagem e ele percebeu que deu certo. A partir disso é que ele se instigou a buscar sobre essas questões dos campos conceituais, né, dentro de diversos conteúdos. Então, é sobre a construção da noção de tempo relativo por estudantes do ensino médio para investigar de que forma os modelos conceituais clássicos e relativísticos podem se complementar ou se rivalizar. Então, ele propõe a investigar isso a partir da experiência, né? Então, essa pesquisa ela teve como ambiente a sala de aula, durante um processo de intervenção didática organizado em torno da articulação entre os conceitos de duração, espaço e velocidade. Envolveu atividades de resolução de problemas abertos, discussão coletiva e o uso de recursos audiovisuais para o ensino. E todo esse movimento, né, da pesquisa objetivou analisar, avaliar então as trajetórias seguidas pelos estudantes do processo de significação, assim como a noção do tempo relativo ela pode se tornar frutífera para a abordagem dos conteúdos, né, e a solução de situações-problema envolvendo a cinemática clássica e relativística. Na sequência, ele apresenta a justificativa do estudo, que dentro do cenário atual do ensino de ciências, em que as coisas são, que a área parece ser um pouco dogmática, né, que faz uma abordagem dos conteúdos, dos conceitos como verdades absolutas, enfim. Ele diz que o ensino de física carrega muito disso, né? Principalmente voltado a, especificamente as formulações matemáticas. E aí esses conceitos eles acabam sendo restritos, ficam restritos à sua definição formal, sem muita reflexão. E ele diz que esse fato ele torna-se especialmente crítico quando vai se analisar as noções de força, energia, tempo e massa, por exemplo, que são conceitos estruturadores do pensamento físico. E além disso, ele diz que são escassas as discussões acerca dos limites de validade dos modelos da física clássica, para que com isso seja dado espaço nos currículos de trabalhos relacionados com a produção científica mais recente. Então ele diz que é bastante escasso as produções que buscam então trazer uma discussão científica, né, uma discussão científica mais recente. Apresenta que há uma tentativa de trazer essas discussões, né, de uma física relacionada a conteúdos mais contemporâneos. E aí ele diz que a gente consegue perceber algumas tentativas de inserção de tópicos de física moderna e contemporânea na base curricular. Isso por meio da quantidade, do número expressivo de pesquisas que tem se emergido aí nos últimos anos e da inserção desses conceitos em livros didáticos, né? Então, por exemplo, ele percebe que conteúdos de tópicos de física quântica e da teoria da relatividade é um exemplo dessa inserção. E ele justifica que então é importante discutir esses conceitos para que os estudantes tenham uma compreensão mais profunda sobre vários elementos da moderna tecnologia e das implicações dela para a cultura contemporânea. E ele apresenta que há várias pesquisas que relacionam, então, de algum modo, a física moderna contemporânea. E ele diz que essas pesquisas elas são de várias naturezas, assim, que investigam objetos distintos, né? Seja do ponto de vista curricular, do ponto de vista dos estudantes, pautado numa mudança conceitual, seja investigado problemas sobre a presença desses conteúdos na educação básica, que daí resbarram na própria formação do professor, investigam então esses conceitos em livro didático, e dentro de tudo isso existem pesquisas mais específicas que investigam as possibilidades, por exemplo, de intervenção didática ligada à teoria da relatividade. E daí restringe um pouco mais a conceito. Na sequência do texto, ele vem apresentando várias pesquisas que vinculam a essas que eu já citei, né? E aí ele diz que apesar desse amplo leque de pesquisas que existem, ainda há uma limitação de trabalhos que investigam por parte dos estudantes a noção de tempo, de massa e de energia, em dois diferentes campos conceituais, que nesse caso ele vai se propor dentro da mecânica clássica e da teoria da relatividade, né? Então ele diz que é importante estudar, desenvolver pesquisas que avaliam como evoluem os conhecimentos que os estudantes necessitam utilizar em ação
para dar conta da transição entre campos conceituais que se valham de diferentes estatutos epistemológicos para determinada ação. Ele diz também que é relevante uma pesquisa, então, que se propõe a avaliar se e como os sujeitos compreendem a transição entre a mecânica clássica e a teoria da relatividade restrita, e de que maneira são percebidos os pontos de tensão que motivaram historicamente o surgimento do novo modelo conceitual. Então, é que ele vai desenvolver, né? E ele diz que é importante essas pesquisas porque podem propiciar, então, um espaço para problematização da inserção significativa de tópicos de teoria da relatividade no ensino médio. Ele diz que é importante porque pode propiciar uma descrição dos conceitos e teoremas em ação que são utilizados pelos estudantes acerca de noções fundantes dessa teoria, e ainda que pode fornecer elementos mais gerais para o entendimento dos processos de formação de conceitos e de transição entre diferentes níveis de conceituação científica. Então, utilizando dessas justificativas, né, ele apresenta então que, considerando o contexto que a noção de tempo dentro da mecânica clássica ela é tomada como uma grandeza absoluta, e no âmbito da teoria da relatividade restrita, o tempo ele é determinado, né, os intervalos de tempo eles são contidos como entidades relativas, onde a sua medida depende do referencial utilizado, é que ele propõe essa pesquisa, então. Essa pesquisa, então, teve como questão norteadora a seguinte questão, interrogação. De que maneira os estudantes organizam seus conhecimentos em ação para construir a noção de tempo relativo e como utilizam essa noção para reconhecer as situações onde ela é necessária e resolver os problemas apresentados? Então, a partir dessa interrogação, é que ele propõe esse estudo. E para responder essa interrogação, foi necessário, então, a construção de uma sequência didática orientada para apresentar os limites da mecânica clássica e sua inconsistência com o eletromagnetismo, para, a partir desse ponto de tensão, discutir a teoria da relatividade restrita e suas consequências. E foi necessário, então, a investigação em ação de como os estudantes pesquisados se organizam para dar conta dessa transição. E aí, nessa análise, foram investigadas as alterações estruturais e funcionais dos invariantes operatórios dos estudantes, né, utilizados para que ele, no decorrer da atividade, ele pudesse identificar essas trajetórias cognitivas. Então, a pesquisa ela teve como objetivo geral analisar as alterações promovidas nos conhecimentos em ação utilizado pelos estudantes ao longo do processo de transição entre os campos conceituais da mecânica clássica e da teoria da relatividade restrita, sobretudo no que diz respeito à noção de tempo relativo. Então, ele definiu que a investigação giraria em torno do conceito de tempo relativo, né? Dentro desses dois campos conceituais, que é a mecânica clássica e a teoria da relatividade. E como é que os estudantes eles transitam entre esses dois campos conceituais com relação ao tempo relativo. E aí, na última sessão dessa introdução, ele diz que no primeiro capítulo, então, será tratado de aspectos ligados ao tempo e as concepções sobre o tempo dentro da mecânica clássica e da teoria da relatividade restrita. No segundo capítulo, ele trata do referencial teórico da pesquisa, que é a teoria dos campos conceituais, e ele diz que apresenta o diálogo, né, que a teoria dos campos conceituais pode exercer com alguns aspectos da psicologia genética e da psicologia sociocultural. O terceiro capítulo abarca a metodologia da pesquisa, né? Ele apresenta o desenho da pesquisa, a caracterização dos espaços e os sujeitos participantes, e aí faz uma descrição de cada aula e as análises das interações discursivas das produções dos estudantes que se mostraram como significativa, né? Como eles significaram essas atividades. E o quarto capítulo apresenta as trajetórias cognitivas de 5 dos estudantes, procurando construir uma narrativa que permita abordar os problemas da pesquisa. E conclui, então, que ele apresenta os achados mais significativos e as possíveis, ficou errado ali, as possíveis contribuições para o ensino de física,
E além disso, ele diz que indica alguns pontos do ponto de vista empírico e teórico da pesquisa que não foi permitido com que ele aprofundasse essas ideias, mas que ele considera que é interessante e talvez agendar para novas pesquisas, né? Bom, então falando mais um pouquinho sobre o capítulo 1, que é a ideia que ele vai discutir sobre a noção de tempo, né? Então o capítulo 1 ele está estruturado na introdução do capítulo. Na segunda sessão ele trata dos trabalhos importantes sobre a formação da noção de tempo. E aí essa sessão ela está dividida em algumas subseções que fala sobre a noção de tempo como um esquema, a noção de tempo como um conceito e a noção de tempo como uma representação. O eixo 3, a seção 3, ele apresenta o problema da medida de tempo, depois a percepção do tempo, o tempo na mecânica clássica, o tempo relativístico e faz uma síntese, né? Uma primeira síntese possível de de todas essas sessões. Introdução, então. A questão do tempo, ele começa discutindo que existem várias manifestações culturais acerca do tempo. E aí a gente pode presenciar isso por meio em filmes, né, em quadros, na literatura, né, em livros. A gente percebe também o tempo, a questão do tempo ligada às questões naturais, como noite e dia. As fases da Lua também está relacionado, a gente pode definir, né, percebe a presença do tempo nas fases da Lua, nas constelações e nas estações do ano. E aí é bacana que ele coloca que cada uma desses exemplos, né, dentro de cada um desses exemplos, eles são abordados de maneiras distintas por diferentes culturas. Então isso eu achei bem bacana, porque de fato, né, é o que acontece. Vocês podem perceber que a maioria dos meus slides eu não coloquei com animações, porque conforme cada uma das figuras foram aparecendo nas transições, né, nas animações, a minha fala ela vai cortando um pouco. Então por isso que eu deixei todos apresentando de uma vez, assim, como um fundo, né? Bom, dentro disso, então, da noção de tempo, ele trata num um contexto mais restrito dentro do científico, né, dentro da comunidade científica. O tempo na cinemática ele aparece como uma variável independente, e aí ele diz que só então com a termodinâmica, né, é que aparece essa noção, é que a noção de tempo ela foi rediscutida, né? E aí mais tarde, então, com a emergência da teoria da relatividade restrita, o tempo, espaço e velocidade eles foram integrados e dessa forma ele deixou de ser uma variável independente e passou a ser uma variável relativa. Uma variável relativa. Bom, na outra sessão ele discute um pouco dos trabalhos que são importantes sobre a formação da noção de tempo. E ele diz que esses trabalhos eles foram importantes porque ajudaram na definição então dos instrumentos de pesquisa, na sequência didática, na construção e análise dos dados. E esses trabalhos eles exploram de algum modo as diferentes formas, né, da noção de tempo a partir de referenciais teóricos distintos sobre esse conceito. Então ele diz que foi importante esses trabalhos porque ajudou ele a delimitar isso, né? E aí a próxima sessão ela subdivide-se em noção de tempo como um esquema, que é pautado dentro da epistemologia genética, né, que faz uma discussão dentro da epistemologia genética. A noção de tempo como um conceito, como um conceito que está associado aí ao... Não é a teoria dos campos conceituais, é a epistemologia de Bachelard, acho que é. E a noção de tempo como uma representação, que está relacionada aí aos aspectos físicos mais culturais. Então, pensando nessa primeira noção de tempo como um esquema, ele se pautou dentro de 3 obras da Escola de Genebra sobre a noção de tempo. E a partir dessas 3 obras é o que ele discute, a partir dessas 3 obras, então, ele discute a ideia do tempo, né? E o interesse central dele nessa discussão dessas obras foi resgatar a maneira pela qual ela foi investigada a noção de tempo e seus pressupostos.
Então, a primeira ali foi uma pesquisa realizada por Piaget, a partir de uma sugestão de Einstein, que está sistematizada nessa obra aí. A segunda foi essa obra foi representada essa obra representa a consolidação de um conjunto de pesquisas sobre o tempo e dentro dos estudos da epistemologia genética, né, que receberam nomes, então, a epistemologia do tempo e percepção como noção de tempo, acho que é isso. E a terceira obra, um estudo sobre a correlação entre a noção de tempo e a causalidade em crianças, conduzidas por essas pesquisadoras aí, que elas trabalharam junto com Piaget, é muito próximo, algo do tipo. Tá vinculado à epistemologia genética. E aí, dentro desse eixo, então, ele apresenta que Piaget conclui que as operações temporais derivam das condutas pré-operatórias e o tempo não é outra coisa que a organização desse conjunto de operações. Não dissocia-se da noção de tempo, não dissocia-se a noção de tempo de outros conceitos, principalmente do conceito de velocidade. O tempo desenvolve-se de maneira análoga às operações lógicas e está em estreita conexão com a noção de velocidade. Piaget conduz sua argumentação para concluir que o tempo é um esquema, que vai se formando e se diferenciando ao longo do desenvolvimento do sujeito, a partir das suas experiências, né? É necessário, como ocorre a constituição de todo esquema, que se desenvolvam as estruturas de reversibilidade para que ela possa agir em plenitude. Bom, então a noção de tempo como um esquema, ela está muito relacionada às fases do desenvolvimento do sujeito. E aí, a ideia de tempo como um esquema, né, que é apresentado, pautado numa epistemologia, numa discussão da epistemologia genética, ele apresenta então que o tempo ele é um esquema e que esse esquema ele precisa ser possibilitado o seu desenvolvimento, né? Assim como o Piaget fala das fases de desenvolvimento dos esquemas, né? Que a criança ela precisa estar inserida, receber estímulos para esse desenvolvimento dos esquemas, né? Então a noção de tempo também está muito relacionada a essa fase das operações, tá? Ao desenvolvimento por meio dessas operações. E aí ele diz que consiste num elemento de organização da ação para a classe. Aqui ele está definindo o que é o esquema de tempo, né? Então ele diz que é um elemento de organização da ação para a classe das situações que de alguma forma estão relacionadas às noções temporais, como a ideia de deslocamento, velocidade, duração de eventos, simultaneidade, etc. Então é como, por exemplo, a noção de classificação, né? Lá que o professor discute bastante nas aulas. Então a noção de tempo ela também está relacionada a essa questão de organização. O segundo eixo é a noção de tempo como um conceito. Então, Bachelard mesmo. Dentro desse eixo, ele discute a partir de uma pesquisa desenvolvida por Martins, que ele considerou então o tempo como um conceito e teve como objetivo compreender como os estudantes do ensino fundamental e médio constroem o conceito de tempo físico. E aí a referência que ele usa então é a epistemologia de Bachelard, onde o autor ele aprofunda a noção de perfil epistemológico para o tempo. Então a diferença, a contribuição do estudo de Martins é que ele contribui com uma perspectiva mais cultural da ideia de tempo, né? E aí ele destaca a possibilidade de se estabelecerem paralelos entre o desenvolvimento histórico e pessoal das concepções sobre o tempo. Então está muito relacionado ao desenvolvimento do sujeito também, mas uma perspectiva mais cultural que a epistemologia genética não considerou, né? E aí ele conclui, então, que há uma rota genética para a construção da noção de tempo, que se faz pela coordenação entre as outras noções importantes de espaço e velocidade. E aí dentro desse eixo aqui, ele discute ele apresenta mais uma pesquisa que também tem como referencial o Bachelardiano dos perfis epistemológicos e caracteriza então o conceito de tempo. Mais diferente da pesquisa desenvolvida por Martins, a preocupação de Silva Júnior, Tenório e Bastos, ela estava em estudar o tempo dentro do contexto ligado às representações sociais.
Então diferencia um pouco dessa de Martins. E aí o autor ele diz que ambos estudos são importantes para abordar do ponto de vista a construção dos conceitos, né, as formas de compreensão sobre o tempo. Então, tanto as pesquisas desenvolvidas no viés da epistemologia genética, como dentro de uma perspectiva mais cultural, social, elas são importantes. E aí, o estudo de Martins ele se destaca, então, porque foi importante para definir as várias faixas etárias, né, que não só daí identifica as zonas de perfil epistemológico de cada estudante. Então, o trabalho dele foi importante para isso, mas também para analisar o desenvolvimento ontogenético e filogenético da noção de tempo. Mas, ao mesmo tempo, o autor ele apresenta que ele se distancia um pouco dessa perspectiva teórica e metodológica do Martins, na medida em que a preocupação dele se centra em de que maneira os estudantes organizam sua ação a partir da mobilização de seus conhecimentos em certas atividades. E aí ele volta-se na epistemologia genética, tendo então o tempo como a noção, o esquema, né? O tempo como um esquema, porque ajuda a organizar as ações do sujeito e que funciona de maneira solidária ao do movimento, né? Ao de movimento. E aí ele apresenta que possibilita então a análise do sujeito em situação. E aí por isso também ele se filia à teoria dos campos conceituais. Então esse slide está resumindo que, embora os estudos sejam importantes, ele se pauta um pouco nessa questão do tempo como esquema da epistemologia genética, mas traz alguns conceitos, né, da pesquisa desenvolvida por Martins, que ajudou ele a definir então toda a sua trajetória dessa pesquisa. Na sequência ele apresenta o tempo então como uma representação. Então fez-se um estudo dessa obra aí, né, que é uma coletânea de textos que versam sobre as diversas maneiras da noção sobre o tempo, desde de conceitos mais científicos até os sociais. E aí ele diz que isso foi importante para a construção dos instrumentos de pesquisa também, e na opção pelo referencial teórico, né, que ele utilizou da teoria dos campos conceituais. E diante de uma numerosas significações de tempo e diversas aplicações que essa obra traz, as concepções e possibilidades que ele considerou, né, dentro desses referenciais, ele se pautou então em 3 questões. A questão ligada à atividade do sujeito, que procura significar determinadas relações conceituais, o estabelecimento das formas de organização da ação quando determinado sujeito se coloca frente a determinado quadro cultural, e as maneiras de interação entre as formulações subjetivas e culturais. Então, dentro dessa ampla discussão e referenciais, né, concepções, desde as científicas, culturais, sociais, que essas obras apresentam, dentro da ideia de tempo como pautada na epistemologia genética, como um esquema, né, que pode ser desenvolvido, pode ser ampliado, lá pensando nos degrauzinhos lá que o professor colocou na sala, e todos esses aspectos ele considerou esses eixos aqui. Então ele também discute que o tempo ele está muito relacionado no nosso dia a dia a outros conceitos, né? Então o problema da medida de tempo. Ele diz que no nosso próprio cotidiano, né, o tempo ele está muito relacionado à noção de espaço. E aí um exemplo que ele apresenta é que a ideia de tempo ela pode ser medida em horas, em dias, meses, enfim, outros conceitos. E aí um exemplo que ele traz, são 20 minutos de carro, né? Então está muito relacionado à distância, a ideia de tempo com a distância, né? O espaço. E as medidas de espaço e de tempo estão, de certa forma, atreladas ao conceito de velocidade, algo que já foi afirmado por Piaget em um contexto distinto, mas relacionado, né? E ele diz que é possível a gente perceber que a história da medida de tempo leva em consideração a adoção implícita de um referencial que esteja em repouso em relação ao evento utilizado como padrão para o tempo. E a necessidade de se efetuar uma medida de tempo cada vez mais precisa traz consigo a ideia de tempo próprio. Antes, porém, apresenta-se uma discussão sobre a percepção de tempo.
Então ele diz que ele vai discutir um pouco mais sobre essa ideia do tempo, mas antes a gente vai discutir um pouco sobre a percepção do tempo. Aqui ele apresentou que o problema da medida de tempo é que está muito relacionado a outros conceitos e que essa percepção de tempo, a gente precisa considerar isso que está presente na sala de aula, né? Então ele diz que não há uma teoria convincente que dê conta do problema da percepção consciente do tempo. Para Barrow, acho que é Barrow, há 10 invariantes culturais que são associadas à noção e à percepção de tempo. E aí ele sugere, então, que sejam ditos como invariantes, né? Então ele apresenta vários, biorritmos, idades da vida, adaptações comportamentais, sincronismo, gramática de locuções temporais, condução da narrativa, o mito do tempo, o tempo cosmobiossocial e o calendário, relógios naturais, os relógios artificiais. E esses invariantes, eles estão presentes, como eu já disse, dentro da sala de aula, né? Está arraigada nas concepções dos estudantes e que isso a gente precisa trabalhar com os campos conceituais da física, né? Trabalhar nessa apropriação, né? E aí ele diz que seja na mecânica clássica ou na teoria da relatividade, exige uma coordenação de diversos conceitos provenientes tanto de formulações científicas quanto das formulações mais cotidianas. Então, dentro desses dois campos conceituais, que é a mecânica clássica e a teoria da relatividade restrita, o professor ele precisa ter habilidade para trabalhar com esses conceitos, né? Relacionar esses conceitos e dado o desafio ainda desses invariantes, né, dessas outras concepções que os estudantes trazem para a sala de aula. E aí, por final, nessa sessão, ele apresenta que considerar o tempo como um esquema e investigar, preconizado pela teoria dos campos conceituais, os invariantes operatórios, mobilizado pelos sujeitos em cada situação, que é o que ele propõe nesse trabalho, né? Essa investigação do tempo como um esquema, preconizado pela teoria dos campos conceituais, como que esses estudantes mobilizam esses conceitos em determinadas situações. Bom, na sequência ele apresenta então o tempo como na mecânica clássica e o tempo relativístico. Ele apresenta vários exemplos, ele traz várias representações e explicações do tempo nesses dois quadros, né? Mas eu não vou me prender muito a isso, tá? Até porque eu não sou da física. Então, na mecânica clássica, o tempo, resumindo isso, o tempo ele é considerado uma grandeza absoluta, tá? E no tempo relativístico, ele passa dessa grandeza absoluta para uma grandeza relativa, tá? Eu acho que depois os físicos aí para frente vão poder discutir um pouquinho mais sobre isso dentro das análises, que é o grupo da Gabi, né? Da Gabi, do Williams e do William. Então, para fechar toda essa discussão da introdução e do capítulo 1, ele apresenta então que o tempo ele permeia todas as atividades humanas, sejam elas científicas ou não, e a ideia de entender o tempo como um esquema permite, por exemplo, compreender então as formas de ativação de cada uma, né, das assim chamadas zonas de perfil epistemológico apresentado por Martins, e entender por quais mecanismos determinado sujeito vai desenvolvendo as coordenações entre tempo, espaço e velocidade a partir das situações a que ele vai sendo apresentado dentro do determinado meio cultural. Bem importante esse trecho aqui. E a noção de tempo agrega em si conceitos distintos e profundamente interligados, como é o caso da duração, rapidez, simultaneidade, deslocamento, atraso, entre outros. É necessário que haja no sujeito uma maneira de organizar esses conceitos a partir de quais são as situações a dominar e quais são os objetivos percebidos assumidos na ação. Essa organização permite retirar informações tidas como pertinentes de cada situação e construir proposições com elas, a partir de uma rede de conceitos. Então é a ideia que ele se propõe, né, a desenvolver. E aí ele diz que, então, a ideia do esquema de tempo, né, um esquema de tempo, ele está muito relacionado ao desenvolvimento geral do sujeito dentro dos estágios, né, e ele diz que ainda cada estágio desses, a cada estágio que o sujeito vai
vai atingindo, ele se apoia muito em conceitos anteriores, né? E prepara o subsequente, os próximos. O que significa dizer que esses estágios, então, aqueles que já foram ultrapassados, de certa forma, presentes no estágio atual, eles são considerados como subesquemas, né? Subesquemas. Logo, esses subesquemas, eles podem ser acessados mesmo se já ultrapassados, então pode fazer alguma retomadas desses subesquemas, né? Desde que o sujeito ele reconheça, então, nas situações, as características mais marcantes deles. Então, é como se nós estivéssemos lá na escadinha e para esse momento de desequilibração, a gente pode estar retomando alguns conceitos anteriores e projetando para os próximos, né? Bom, pessoal, essa parte é isso, e aí a Poliane agora vai dar sequência mais a algumas discussões sobre o referencial teórico dessa pesquisa, que é sobre a teoria dos campos conceituais. Beleza? Até a próxima. O referencial teórico para a construção dos instrumentos de pesquisa e análise dos dados utilizados pelo autor é a teoria dos campos conceituais de Verneau, um psicólogo francês que teve a sua tese de doutorado orientada por Jean Piaget. Essas têm sido, então, a influência piagetiana na obra de Verneau, das formulações do esquemê e dos invariantes operatórios. A teoria dos campos conceituais é uma teoria do desenvolvimento de conhecimento e de competências complexas, que se desenrola durante um grande intervalo de tempo. Construído sobre a didática da matemática, ela procura investigar o sujeito em ação. É nas situações que repousam a significação das ações do sujeito, ou seja, é por meio das situações que o saber se torna operatório e, por isso, significativo. A referência buscada pelo autor, tanto na psicologia genética, noção de esquemê, quanto na psicologia sociocultural, noção de desenvolvimento, a noção de campo conceitual. Um campo conceitual é um conjunto de conceitos e situações, querendo dizer com isso que onde quer que se coloque a perspectiva, nos conceitos ou nas situações, a outra parte deve estar sempre presente. Nesse sentido, do ponto de vista de Verneau, existem três justificativas para se utilizar o conceito de campo conceitual nas pesquisas em educação e nos processos de construção de conhecimento científico, por parte dos estudantes, a saber, então, essas justificativas. A primeira, um conceito não se forma a partir de um só tipo de situação, o que sugere a necessidade de se diversificarem as atividades de ensino. Uma situação não se analisa com um só conceito, o que implica na necessidade de uma visão integradora do conhecimento. A construção e apropriação de várias propriedades de um conceito ou de múltiplos aspectos de uma situação é um longo processo. Para compreender, então, a teoria dos campos conceituais, o autor, então, coloca que é necessária a compreensão dos seus conceitos chaves. Compreendendo, então, o invariante operatório, o conceito e o esquemê. Os invariantes operatórios, ditos como conceito em ação e teoremas em ação. Na teoria dos campos conceituais, por se tratar de uma teoria que se volta para o sujeito, ou seja, torna-se necessário compreender um mecanismo segundo o qual um sujeito reconhece em ação os elementos pertinentes à solução e constrói relações conceituais entre eles. Também na teoria dos campos conceituais, procura lidar com o conhecimento ao longo do seu processo de construção. Nesse sentido, ele coloca, o autor, que o primeiro ato de mediação didática é a escolha das situações, pois nelas reside o que dará significado aos conceitos. Cada situação incita no aprendiz a utilização de um conjunto próprio de esquemas e de conhecimentos que, portanto, possibilita o desenvolvimento de novos esquemas.
de habilidades e de novos saberes que estão contidos em um determinado campo conceitual. Essas construções pessoais são utilizadas em ação pelo sujeito e devem estar também disponíveis no domínio cultural como uma série de proposições, relações e significados. Essas formulações recebem o nome de invariante operatória, que possui, então, duas categorias, elencadas como conceito em ação, teoremas em ação. Para compreendermos, então, um pouco, invariante operatória é a maneira pela qual um sujeito se aproxima das situações e procura resolvê-la, sejam elas apresentadas de forma sistemática em um ambiente escolar. Bom, para tanto, ele apresenta a base dessa noção do invariante operatória, que são duas instâncias que se combinam na ação dos sujeitos, sendo elas a pertinência e a correção. Elas são consideradas inseparáveis, complementares e distintas. Na pertinência, o primeiro pertence ao domínio relacional e pode ser considerado como verdadeiro ou falso a partir da comparação com algum quadro teórico. Esse está relacionado aos conceitos tomados pelo sujeito como pertinentes para uma situação específica, que vão representar a base de suas representações, chamadas então de conceitos em ação. Na correção, nunca poderá ser considerado verdadeiro ou falso, visto que não se vale de preposições ou relações sobre o mundo físico, possuindo, portanto, estatuto de pertinente ou não pertinente para a situação que está sendo proposta. Nesse caso, as proposições tomadas como verdadeira na ação do sujeito são chamadas por Verneau de teoremas em ação. Ao avaliar a maneira como determinado sujeito abordou e propôs soluções para o problema apresentado, é possível inferir quais foram os invariantes utilizados, invariantes operatórios utilizados. Nesse contexto, o autor aborda duas possibilidades de erro. A primeira, a utilização de conceitos em ação que não são pertinentes àquela situação, mesmo sendo verdadeiros, os teoremas em ação, ou a segunda, a utilização de teoremas em ação falsos em uma dada situação, mesmo sendo pertinentes os conceitos em ação. Disso, ele menciona que é necessário, portanto, que a análise do sujeito em situação seja feita a partir deste desmembramento nas duas instâncias, pertinência e correção. Isso ocorre porque cada uma delas, isoladamente, é insuficiente para dar conta da complexidade inerente ao sujeito em ação. As duas classes do invariante operatório funcionam, portanto, de uma maneira complementar e são irredutíveis uma à outra. Nesse sentido, conclui-se que os teoremas em ação são construídos em se estabelecendo proposições com os conceitos em ação. Outro tópico considerado, então, como conceito-chave da teoria dos campos conceituais são os conceitos. Segundo Hells, 2008, os conceitos não são entidades estáticas, que residem na mente das pessoas, mas antes artefatos culturais que podem ser acessados pelos sujeitos para a resolução de problemas. Sobre essas duas posições, ele coloca as posições antagônicas, no qual uma admite que os conceitos sejam entidades que os estudantes possuem e que, portanto, devem ser alteradas ao longo das atividades de ensino, e a outra coloca como os conceitos como entidades pertencentes ao domínio da construção cultural. Nesse sentido,
Os conceitos estão associados aos contextos de seu desenvolvimento e sua aplicabilidade repousa nas situações. De acordo com essa concepção, portanto, os conceitos não podem ser considerados como pertencentes a um único sujeito, visto que eles são construções culturais e têm suas formulações parcialmente compartilhadas e utilizadas em determinadas situações, ou seja, a conceitualização não é pertencente a um único sujeito. Uma consequência importante para os processos ligados ao ensino da ciência da natureza é a distinção entre o conceito e o processo de conceitualização. A conceitualização é dita como um processo pelo qual determinado sujeito pode ir se apropriando de certos elementos desses conceitos e deixando outros de lado. Enquanto que os conceitos, como formulações pertencentes à cultura, não podem ser construtos estáveis, residentes nas mentes do sujeito. A formulação dada por Venot é considerada pelo autor o mais adequado, onde ele coloca que os conceitos são formados por uma trinca indissolúvel, contendo o conjunto das situações, das representações e dos variantes operatórios. Aqui é apresentado, então, o esquema da relação entre os três domínios que compõem o conceito, de acordo com Vernon. Então, temos ali os invariantes operatórios que podem ser mobilizados no sentido de tornar o conceito operacional, numa relação de equivalência com as definições, as regras e os algoritmos, etc., que são explicitáveis em um conceito. No topo temos as situações para as quais a utilização do conceito é necessário e também os elementos semióticos que permitem evocar o conceito e operar com ele. A linguagem verbal, linguagem simbólica, gestos e etc. Então, esse é a formulação dada ao conceito que, segundo o autor, é mais adequada. Bom, vou falar um pouco sobre os conjuntos das situações. Uma situação é uma atividade complexa ou uma combinação de atividades mais elementares que um dado sujeito deve resolver. Mas para que as situações sejam passíveis de serem enfrentadas e dominadas pelo sujeito, espera-se que eles sejam capazes de reconhecer os problemas e que tenham recursos suficientes para realizar as ações. É preciso, portanto, planejar as situações, que são apropriadas para cada intervenção, se quisermos alcançar nossos objetivos, tanto em pesquisas sobre o ensino de conceitos físicos quanto em situações didáticas. Nesse sentido, Vygotsky apresenta uma superlativa contribuição com a sua formulação da zona de desenvolvimento proximal, onde ele diz que é a distância entre o que o sujeito consegue fazer sozinho e o que ele só consegue fazer com a ajuda do outro mais capaz. Nesse sentido, o autor coloca: se as situações apresentadas aos sujeitos forem apenas aquelas que já são totalmente dominadas e estão, de certa forma, sistematizadas, provavelmente não haverá necessidade de auxílio. Dessa forma, essa situação não irá contribuir para o enriquecimento dos esquemas do sujeito, pois não haverá desequilíbrio cognitivo. Desequilíbrio cognitivo que é apontado por Piaget como os desequilíbrios que constituem o motor da procura, pois sem ele o conhecimento permaneceria estático. Por outro lado, o autor coloca: se as situações apresentadas não forem totalmente dominadas pelo sujeito, sua resolução exigirá que se realizem interações, como os objetos do meio físico com os outros sujeitos, o que fará aumentar a capacidade de agir. Então, aí o autor coloca então a importância da interação com
o meio. A cada nova situação enfrentada com sucesso, o sujeito passa a dominar um conjunto ampliado de coordenações entre conceitos e teoremas em ação, o que aumenta suas possibilidades de enfrentamento de situações novas e de compreensão do campo conceitual com quem opera. Então, é abordado a necessidade e a importância, então, das diferentes situações enfrentadas pelo sujeito. Sobre os conjuntos das representações simbólicas, o autor apresenta as representações simbólicas como algo que engloba as formas semióticas que permite evocar o conceito em situação, as formas de identificar o conceito, as formulações matemáticas e as definições. Essas representações simbólicas, por sua vez, expressam então em gestos, linguagem verbal e linguagem pitagórica. Elas, de um modo geral, nos permitem operar com os conceitos, falar sobre eles, transmitir ideias por meio de signos que são, em essência, construções culturais. Para melhor exemplificar o conjunto de representações simbólicas, ligado aos símbolos, o autor traz um exemplo das grandezas vetoriais. É um exemplo pertinente por ser encontrado no âmbito das grandezas vetoriais, onde a representação da ação de uma força agindo sobre um corpo qualquer pode ser feita por meio de um vetor cujo módulo é proporcional à intensidade da força e cuja orientação espacial deve ser a mesma da força que está sendo representada. Nessa representação, a pequena seta colocada sobre a letra F indica que esta representa uma grandeza vetorial. Então, a gente percebe aí uma representação simbólica de uma força de intensidade agindo sobre um corpo, representada então por setas de indicações. Sobre esse exemplo, o autor coloca que essa percepção extrapola o mero significado da palavra, visto que está associada a uma vasta gama de representações simbólicas. Seta como indicativo de sentido, linha reta como indicativo do solo, letra que indica a força, etc. E de significações que são ativadas pela visualização da figura. Conceito em ação de sentido, movimento, força, teorema em ação, que indica a força como geradora de movimento, por exemplo. Então, essa figura, então, diante do que é abordado pelo autor, a gente compreende a importância das representações simbólicas dentro da teoria dos campos conceituais. Olá pessoal, então aqui quem fala é o William no singular, tá, não no plural. O Williams, eu acho que foi o responsável pela última parte do artigo, da tese na verdade, né? E eu fiquei responsável pelo capítulo 2.2.3 em diante, vai até o começo das aulas lá. Então no meio ele vai especificar 10 aulas que o autor abordou aqui no texto. Eu vou ficar com a primeira e a segunda, depois a Gabi vai especificar melhor cada aula. Bom, com relação a esse capítulo, os esquemas, né? A gente vai fazer uma apresentação dos elementos centrais da noção de esquema. Então, da noção de esquema em Piaget. Então, a gente vai fazer uma apresentação desses elementos centrais para tentar entender como o Verneuil compreendeu isso aqui e utilizou em sua teoria, que seria a teoria dos campos conceituais. Vamos começar então pela origem do conceito. Em um artigo intitulado de... Ah tá, peraí, já que a gente está no computador, né? De Revaud-Dallon a une théorie du schème aujourd'hui. Bom, então dá para ver que o francês não é nada fácil, né? Mas a tradução do artigo aqui é Revaud-Dallon a uma teoria do padrão de hoje. Então, nesse artigo aqui, os autores apresentam uma interessante evolução do conceito de esquema a partir dos trabalhos de Revaud-Dallon, de Janet, Barlet e Piaget.
Então ele fala aqui que o termo esquema, né, ele sofreu uma evolução durante os anos aí, né? Então inicialmente quem utilizou o termo esquema foi Kant. Daí depois Ravodalones também utilizou esse termo aqui em alguns artigos seus. E futuramente Piaget ele fala que consolidou o termo. Então ele faz uma definição mais sólida do que seria um esquema. Ah, bom, o número de artigos, de slides aqui é só para enganar mesmo, tá? Não são 94 slides, são 21 ao todo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, para não ficar... A noção de esquema em Piaget. É bastante conhecido e aceito o fato de que Piaget começou a utilizar esse conceito como peça fundamental do funcionamento do sujeito a partir dos estudos relacionados ao livro... Esse livro aqui. Bom, então, nesse livro, Piaget, a primeira aparição do termo se dá desde a página 16. Então, Piaget ele utiliza o termo esquema nesse artigo aqui pela primeira vez, na página 16. E ao invés de apresentar uma definição formal, Piaget opta por trilhar um caminho um pouco diferente, apresentando uma história para o desenvolvimento e a diferenciação dos esquemas, além de indicar diversas de suas características essenciais. Os autores falam aqui que até um fato curioso, porque Piaget ele utiliza o termo esquema primeiramente na página 16, né, vai citando um pouquinho ao longo do texto, mas só lá nas conclusões que ele vai dar uma definição formal do que seria o esquema. Então ele fala que Piaget, assim, considerado como um escritor tão cioso, né, ele não dá uma definição bem clara do que seria esquema, pelo menos nesse artigo, né. Em seguida, pode-se encontrar uma análise genética para os esquemas, desde o momento em que o recém-nascido é colocado frente aos objetos do meio físico, ele começa a exercitar seus reflexos, aqui entendidos como uma espécie de montagem hereditária, o que permite que cada sujeito se adapte às contingências das situações e aos objetos que lhes são apresentados. Um encontro com os objetos os mais variados e, em grande parte das vezes, não totalmente compatíveis com os esquemas do sujeito, torna necessária a existência de um processo complementar à assimilação, associado às modificações produzidas nos esquemas, a fim de que possam abarcar novos objetos. Bom, então aqui ele fala que essa interação aqui, em primeiro lugar, seria o processo de assimilação, ela faz uma incorporação dos objetos externos. Então, depois disso, é que o processo vai receber o nome de acomodação, que é como a gente já meio que conhece, né? Então, o sujeito acomodado aqui, que agora estava reparando, parece o Beto Richa. A assimilação e a acomodação são descritos por Piaget como uma síntese dialética que conduz o sujeito à adaptação ativa às circunstâncias dos objetos do mundo físico. A adaptação deve ser entendida como ativa porque a ação do real sobre os sujeitos não vai deixar marcas idênticas em todos. Pelo contrário, o sujeito modifica o objeto ao assimilá-lo, indicando que há um processo de significação realizado pelo sujeito. Nesse sentido, a adaptação se faz pela interação sujeito-objeto. Bom, então nesse slide aqui, Piaget ele vai falar assim que por meio das assimilações, entre as acomodações, né, que o sujeito vai ativar as circunstâncias dos objetos no mundo físico. Então, ele vai fazer uma adaptação por meio da assimilação e acomodação. A gente já estudou mais ou menos isso, mas eu vou explicar porque depois ele utiliza isso na teoria de Vernet. Então, acho que faz parte. Outro ponto importante a se destacar é a necessidade de um processo de organização interno ao sujeito para que todas as modificações conduzidas pelo processo de adaptação façam sentido e sejam operacionais. Então, Piaget considera dois processos, né, que seria o primeiro a adaptação, o segundo a organização, né? E estes processos aqui são invariantes funcionais que permitem a ligação entre o biológico e o psicológico, ou seja, são os dois componentes que se verificam tanto no funcionamento orgânico quanto no intelectual de um sujeito.
Então ele fala aqui que por meio desses dois invariantes funcionais aqui é que vai ser possível compreender os esquemas. Então a base assim, da compreensão dos esquemas seria compreender assim, o processo de adaptação e de organização. Dessa forma, a evolução dos esquemas, que se dá por meio de diferenciações, que é quando ocorre um tipo de especialização, ou por coordenações, quando dois esquemas são combinados ou um deles assimila o outro. Deve estar intimamente ligada à ação do sujeito e à tentativa de acomodar os objetos assimilados aos esquemas já existentes. Bom, eu tentei entender aqui o que significa assim, especialização, daí pelo que o autor diz aqui, é um grupo cada vez mais específico de situações. Então ele fala que por meio desses dois processos aqui, é que vai estar intimamente ligada à ação do sujeito, na evolução dos esquemas. Bom, então, de forma resumida, em Piaget, esse processo é entendido como um ciclo de transformações que ocorrem à revelia de formulações conceituais específicas e que se especializam durante o desenvolvimento do sujeito em função de uma história das interações deste com o real. Então Piaget fala aqui que os esquemas eles são processos pessoais, já que estão ligados ao real aqui, né? E o objetivo deles é tentar assimilar os objetos para que o sujeito ele possa agir nas situações, né? Então por isso o Piaget ele considera muito a relação sujeito-objeto. A noção de esquema em Vergniaud. Em Vergniaud, a construção e o desenvolvimento de esquemas é um processo profundamente dependente das situações. Nesse sentido, a interação sujeito-objeto passa a ser indicada no âmbito da teoria dos campos conceituais como sendo uma interação esquema-situação. Na obra de Vergniaud, os esquemas, como a base do funcionamento cognitivo do sujeito psicológico, devem abarcar, entre outras características, os invariantes operatórios, algo que, se não é negado por Piaget, também não é tematizado. Bom, então Vergniaud indica aqui que, diante desse contexto aqui, os esquemas é que se adaptam à situação, diferente de Piaget, né? Por isso há uma alteração da relação aqui, sujeito-objeto de Piaget para esquema e situação de Vergniaud. E ele fala aqui que os invariantes operatórios não é negado por Piaget, mas também não é tematizado. Bom, então, segundo os autores aqui, né, Vergniaud utiliza esse conceito de esquema, né, e com os invariantes operatórios, mas o Piaget não tematiza, mas também não nega esse fator, né. Como um esquema é voltado para uma classe de situações, é possível que, ao abordar determinado problema, o sujeito tenha que adaptá-lo às características encontradas. A interação esquema-situação fornece a base para múltiplas influências entre o sujeito e o objeto. Bom, então o autor fala aqui, né, que ao abordar determinado problema aqui, vai provocar não somente assim, uma alteração na estrutura do esquema, mas também no objeto em que é assimilado. E ele fala que esse detalhamento de informações aqui é o que mais diferencia o conceito de esquema em Vergniaud e de Piaget. Capítulo 2.3 A sistematização. Uma vez apresentadas essas características centrais da teoria dos campos conceituais, serão discutidos alguns elementos integradores a título de sistematização das ideias e as aplicações no contexto do ensino de física. Fazendo isso, será apresentada a proposição de uma unidade de análise que une os aspectos subjetivos e culturais a partir do sujeito em situação. Bom, então nesse capítulo aqui, ele vai mais ou menos assim, abordar um pouquinho, como o capítulo diz, né, a sistematização. Ele vai sistematizar o que ele falou lá na seção 2.2, que seria referente à teoria dos campos conceituais de Vergniaud. Acho que, se eu não me engano, a Poliana falou um pouquinho disso aí. Então, certamente ela deixou bem explicadinho lá, né? Então aqui vai ser mais fácil. O conceito. Por exemplo, durante meu estágio em Genebra, do autor, né, obviamente, me espantei por diversas vezes com a quantidade de palavras que são utilizadas para designar o tempo frio e com neve. Alguns conceitos, como o caso de Verglas, não são utilizados no Brasil,
uma vez que não estão situados no domínio dos eventos e das situações vivenciadas. Mas, durante o rigoroso inverno genebrino, o aviso da existência de vérgulas aos motoristas é importante para evitar acidentes. Essa palavra aglutina em si um conjunto de significados e está relacionada com diversas situações e ações que podem ser efetuadas por um indivíduo. Bom, então ele fala assim que o indivíduo, né, que o morador de Genebra, né, o genebrino, ao observar aqui vérgulas frequentes, se não me engano é escorregamentos frequentes, né, ele vai agir sobre isso aqui. Ele vai ter determinadas ações, por exemplo, ele vai observar a pista, vai ver se tem neve, se tem gelo, vai tentar desviar, vai reduzir a velocidade, vai ter uma atenção redobrada. Então ele fala que diferente do morador genebrino, por exemplo, um morador brasileiro, por exemplo, se ele visse somente isso daqui, vérgulas frequentes, ele não teria as ações que esse morador aqui teria, porque ele não sabe do conceito. Por isso a importância de utilizar uma imagem para representar um conceito. Bom, eu mais ou menos foi isso que eu entendi. Qualquer coisa depois a gente pode discutir nos comentários do vídeo, né? Quando se admite que os teoremas em ação e os conceitos em ação fazem parte dos conhecimentos contidos nos esquemas, é possível compreender que ao abordar as situações, as diversas interações com os objetos do conhecimento, com os outros, etc., promovem alterações qualitativas nesses invariantes operatórios. Isso se dá na zona de desenvolvimento proximal, acho que é o que o autor chama de ZDP. Então essas pequenas modificações aqui que vai realizar na estrutura do esquema é o que a gente conhece como aprendizagem, segundo o autor, né? E tudo isso vai acontecer na zona de desenvolvimento proximal. Então esse processo aqui só vai ocorrer por meio de desequilíbrios e reequilibrações, que constitui o aprendizado. Notadamente, há uma interseção entre a concepção dada por Vergniaud para conceito e para esquema. Ambos partilham os invariantes operatórios. Na figura a seguir, apresentamos uma representação dessa estreita ligação entre os domínios subjetivo e cultural. Conforme já dito anteriormente, esses dois domínios não possuem fronteiras, visto que um deles só adquire funcionalidade na presença do outro. Então o autor também ele dá uma imagem aqui. Por um lado a gente tem a perspectiva subjetiva, que inclui os objetivos, né, as inferências e as regras. Por outro lado a gente tem as perspectivas cultural, que aborda situações e representações, e ambos né, têm como comum os invariantes operatórios. Então nesse lado aqui os esquemas e aqui o conceito. Capítulo 3, o desenho e a realização da pesquisa. Então, nesse capítulo 3 vai falar um pouquinho do local e sujeitos da pesquisa. Bom, então a pesquisa foi realizada em setembro de 2011, com estudantes de uma turma de terceira série do ensino médio de uma escola pública. Essa escola pública eu esqueci de colocar também, tá? Mas ela é federal, ela é ligada à educação tecnológica, né? E foi realizada na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Algumas observações. O local onde a escola está instalada é afastado do centro da cidade, o que torna difícil o acesso. Raras são as linhas de ônibus e os horários são muito escassos. Dessa forma, muitos estudantes permanecem na escola durante todo o dia, fazendo suas refeições na cantina. E não há espaços de lazer e convivência para os alunos que permanecem lá durante o dia. É uma escola assim de difícil acesso, né? Mas apesar disso tudo, ela tem uma concorrência muito grande, eles falam, porque ela é uma escola federal, né? E é a única da cidade lá. Então, há uma grande concorrência para os alunos entrarem nela. Os cursos técnicos integrados possuem uma base comum relativa ao ensino médio regular, com todas as disciplinas obrigatórias, inclusive física, que é ministrada nas 3 séries. Bom, então na primeira série os alunos vão estudar a mecânica, né? Na segunda série o eletromagnetismo e na terceira série a ondulatória. Os alunos que fizeram parte da pesquisa, portanto, já tinham estudado de forma breve alguns tópicos da TRR, que eu esqueci agora, Teoria da Relatividade Restrita, durante o estudo da mecânica.
Além dos postulados da relatividade restrita, foram ensinados a dilatação do tempo e a contração do espaço e a relação massa-energia. Então os autores falam que eles consideraram também esses alunos como parte da pesquisa, né? Porque eles já haviam realizado uma pesquisa anteriormente em 2011, parece. Então eu queria ver como é que se deu essa modificação do pensamento dos alunos, né, com relação a essas teorias da física. Capítulo 3.2, o lugar do pesquisador. O primeiro ponto favorável foi o fato de que o pesquisador não era desconhecido dos estudantes. Dessa forma, todos os estudantes já conheciam o pesquisador e eram conhecidos dele. Então esse pesquisador também ele deu aula lá por um tempo nesse colégio. Então os alunos já tinham conhecimento dele. Todas as medidas tomadas por um pesquisador possuem também pontos de tensão. O fato de já ter sido professor dos alunos facilitou em muito a chegada em sala de aula, visto que já contava com a confiança dos alunos. Mas poderia ser um fator complicador para a análise das respostas dos alunos, uma vez que a avaliação pessoal que tinha sobre cada estudante poderia obscurecer o que de fato era a atividade desenvolvida ao longo da sequência didática. Então aqui fala que além de alguns pontos positivos, né, tem os pontos negativos, que o autor ele poderia, como posso dizer, poderia ser tendencioso nas respostas, né, nas análises dos alunos, já que ele tinha um conhecimento do perfil do aluno, né? Então, com base nisso, ele mostrou, nossa, que tanto de ele, né? Ele mostrou esses trabalhos para alguns outros autores, com os professores de física. Inclusive, ele fala aqui que quando ele foi no estágio lá em Genebra, ele encontrou com um Vergniaud e com outra pessoa lá, Sander Bloom. Daí falou que ele mostrou também esses trabalhos para eles assim, colocarem algumas considerações a respeito, né, para tentar deixar a análise assim, mais homogênea possível, sem ser tendenciosa. Para minorar esse fato, foi realizado o processo de desidentificação dos respondentes. As atividades escritas eram catalogadas e cada estudante recebia um código distinto para cada questão. Então, com relação à análise dessas respostas, né, elas eram transcritas em uma tabela. Então, nessa tabela teria um código, né? E após as análises, fazia essa conversão aí dos códigos para o nome dos alunos novamente. Planejamento das atividades. Uma primeira preocupação foi a de conhecer a programação anual planejada pelo professor, no intuito de avaliar quais seriam os impactos da pesquisa sobre a dinâmica da turma. Nesse sentido, estava planejado o trabalho com a teoria da relatividade restrita a partir do segundo semestre. De acordo com o planejamento do professor, esse tópico seria assim trabalhado. Então, primeiro seria trabalhado os postulados da relatividade, em segundo momento a simultaneidade, em terceiro a dilatação temporal, em quarto a contração espacial, em quinto a relação massa-energia e em sexto as aplicações como fissão, fusão e aniquilação de pares. O próximo passo foi discutir com o professor a maneira como ele havia pensado para explorar o tema. Então aqui ele fala que assim, seria discutido com o professor como ele trabalharia a sequência dos trabalhos, quais textos seriam trabalhados e como ele introduzia essas discussões, né? Tudo isso para tentar não influenciar nas análises. Apresentação dos fundamentos da mecânica. Então, nessa primeira unidade, o ponto central é a relatividade do movimento e suas consequências. A apresentação fica a cargo do professor, que faz uma exposição sobre o movimento, repouso, trajetória, velocidade, aceleração e força, e já apresenta os princípios da relatividade de Galileu e da inércia. Então, aqui ele vai considerar alguns tópicos também, né, como a identificação dos pontos de tensão entre os campos conceituais da mecânica clássica e do eletromagnetismo, a apresentação dos postulados da TRR como uma possível resolução dos problemas anteriormente discutidos e a discussão sobre as consequências dos postulados da TRR. Então ele vai abordar esses três pontos aqui para o estudo o capítulo 3.4 vai falar a respeito da realização da pesquisa. A realização da atividade de intervenção didática foi conduzida ao longo de 16 horas-aulas de trabalho, distribuídas em 11 encontros, seguindo o horário das aulas de física da turma. Havia nesse processo aulas simples e duplas. Bom, então foram realizadas 11 aulas ao todo, né? E essas aulas eram distribuídas em aulas simples, que seriam aulas de 50 minutos, e as aulas duplas, aulas de 100 minutos.
O critério utilizado para estabelecer as atividades foi o seguinte: sempre que os conceitos ou as situações já eram conhecidas pelos estudantes, por se tratar de discussões conduzidas pelo professor, as atividades eram feitas individualmente e ao longo dessas exposições eram apresentados os problemas abertos para a investigação de como os sujeitos utilizam seus esquemas para propor soluções e encontrar caminhos para a resolução. Então aqui na pesquisa, né, eles utilizavam alguns critérios para tentar deixar uma análise mais enriquecida de informações, né, de forma que não seja tendenciosa. Inclusive, essas aulas aqui elas eram gravadas em vídeo, né? E ele fala que ao todo foram analisadas 28 horas de vídeo. E quando necessário, era transcritas essas informações.